Bem-vindo às aulas de Circuitos Eletrônicos 2. Fonte de alimentação de corrente contínua, parte B. Então a gente tem aqui o diagrama da fonte de alimentação. Como a gente viu na videoaula passada, a gente está olhando então e tratando do nosso filtro, que é o circuito que vai melhorar o nosso nível DC. Esse filtro, então, pode ser do tipo filtro capacitor, que foi o que a gente já teve uma prévia na videoaula anterior, e o filtro RC, que nós vamos ver com mais detalhes nessa aula também. O filtro capacitor, então, como a gente viu, é um capacitor que a gente coloca quando a gente tem o sinal retificado por um circuito que pode ser tanto de meia onda como de onda completa, tanto retificando com o diodo simples, como o diodo em ponte, ou usando o transformador com center tap. E uma carga, né, relacionada a ele, que vai fornecer para a gente aqueles valores ou aquelas medidas de desempenho que a gente viu, que era a porcentagem de ripple e a tensão VR, né, que era de regulação. Então, o filtro capacitor, como a gente viu anteriormente, quando a gente coloca esse filtro no nosso circuito, em paralelo com a nossa carga, que a gente viu, ele vem e dá uma, entre aspas, alisada na tensão DC, que antes a média dela era igual a 0,636 do valor de VM, passando agora para um valor médio mais perto do valor de pico da tensão retificada VM. Ou seja, a colocação desse capacitor aqui, como um filtro para essa saída retificada, melhora consideravelmente, né, o meu valor de saída, meu valor de saída de corrente contínua, meu valor DC fornecido para a carga. Analisando o filtro capacitor, então, um pouquinho de mais detalhes, a gente pode ver que a carga pode ser expressa em função da capacitância, ou a capacidade do capacitor, vezes a tensão, e essa carga também pode ser expressa em função da corrente que passa nesse, ou é armazenada nesse capacitor, naquele determinado período de tempo. Tá? E esse período de tempo, a gente, para essa questão de estabelecer esses valores aqui, ele é o nosso período T, que para uma fonte de alimentação que vem da rede, que vem com uma frequência de 60 Hz, ele considera esses dois ciclos aqui. Então, esse seria meu período T. Daí eu posso expressar, então, a minha tensão do capacitor como se fosse a corrente pelo período T, dividido pela capacitância C. Ou seja, esse V que tem no capacitor, que está relativo a essa descarga que ele tem aqui, pode ser expresso como minha tensão de ripple. VR, nesse caso de pico a pico, porque eu vou utilizar esse valor de pico a pico aqui, ó, olhando de pico a pico, da corrente que passa na carga, vezes esse trecho de descarga, que seria simplesmente esse pedaço aqui, eu vou chamar de T2, dividido pela capacitância. Então, posso expressar a minha tensão de pico a pico dessa maneira, estabelecendo somente esse trecho aqui, onde eu tenho a tensão máxima VM e a tensão mínima, negativo, do meu VR, da minha tensão VR, para esse trecho. Analisando, então, esse período T2 aqui, ele pode ser expresso como se fosse esse valor de meio ciclo aqui, considerando 60 Hz, menos esse valor aqui de T1, posso estabelecer também a relação para T1. Essa relação para T1, ela vai ser estabelecida, então, somente nesse trechinho daqui, onde eu tenho o meu valor mínimo da minha tensão de ripple, e o meu valor máximo da tensão de ripple, que é o próprio VM.
lá. Então, nesse trecho aqui, eu também posso estabelecer minha tensão de Ripple VPP. Como que eu posso estabelecer isso? Então, essa tensão de Ripple, de pico a pico, dividido pelo esse trecho, que é o de T1 que eu tenho aqui, é igual a tensão máxima VM nessa fração de 1/4 do período, relativo, então, a esse período, onde eu tenho aqui essa relação aqui expressa sobre o valor de 1/4. Ou seja, o T1 pode ser expresso como se fosse o V de Ripple de pico a pico, multiplicado pelo período dividido por 4, dividido por VM. Daí, se eu tenho meu T2, posso substituir o valor de T1, então tenho essa expressão. E sabendo que o meu VCC, que é meu VDC, que é a minha tensão média, vai ser igual a VM menos o V do Ripple de pico a pico, que seria essa distância aqui, dividido por 2. Então eu tenho aqui esse VM aqui, que é essa quantidade aqui, dividido por metade do pico, ou VP, né? Ou seja, VPP dividido por 2. Então, o meu VDC, que seria essa tensão média DC que é dada aqui, é igual a 2 VM menos V de pico a pico dividido por 2. Ou seja, isolando o V de Ripple de pico a pico, eu tenho que ele é igual a 2 VM menos 2 VCC. Dessa forma, como eu tinha trabalhado com T2, substituído o valor aqui de T1, agora eu posso substituir nesse V de Ripple de PP o meu valor nessa equação e fazendo os cálculos disso aqui eu consigo chegar numa expressão de T2 que é igual a VCC sobre VM vezes o T, que é o período, dividido por 2. Então tem essa expressão aqui para esse valor de T2, que antes eu tinha encontrado no slide anterior aqui que meu VPP ele era igual a I de C vezes T2 dividido por C. Substituindo então o meu valor de T2 aqui, que é esse valor que foi encontrado, tenho que o meu V de Ripple de pico a pico pode ser expresso igual a I de CC dividido por C, multiplicado por T2, que equivale a todo esse valor aqui, que é VCC vezes T dividido por VM dividido por 2. Daí, já que eu tenho meu valor de pico expresso dessa forma, eu posso encontrar meu valor RMS do meu Ripple. Então, o meu V de Ripple RMS aqui, nesse caso aqui, para uma aproximação de uma onda triangular, diferente daquele que a gente tinha calculado o RMS para aquela onda senoidal na videoaula anterior, mas para triangular, não vou fazer as contas aqui, mas eu vou chegar num valor igual a o V de Ripple de pico a pico, dividido por 2 raiz de 3. Substituindo esses valores, então, para encontrar do V de pico a pico aqui, né, e colocar aqui o 2 raiz de 3, esse 2 multiplicou com esse 2 que está aqui, virou 4 raiz de 3. Daí eu tenho, então, que o meu I de CC e 1 sobre T multiplicado por C. Então eu consigo estabelecer essa relação aqui, pensando que o VCC agora, utilizando esse capacitor como filtro, ele é bem próximo de VM, onde eu posso aproximar isso aqui para um valor unitário. Daí eu consigo chegar que o meu VR, ou seja, meu V de Ripple RMS, pode ser expresso dessa forma aqui, que é igual a 2,4 I de CC dividido pelo valor da capacitância C, que também pode ser expresso em função da resistência, utilizando esse VCC como igual a 2,4 VCC dividido por RL vezes C.
Isso tudo pensando que a nossa entrada vem da rede, ou seja, a nossa relação que eu estou estabelecendo aqui para o nosso V de Ripple de RMS aqui, ela trata de 60 Hz a frequência de entrada, ou seja, esse meu T aqui, ele tem o valor de 60 Hz. Então, consigo estabelecer essas relações para encontrar o meu valor de RMS do valor de Ripple, da tensão de Ripple. A tensão de Ripple, então, com um filtro capacitor, como a gente viu, pode ser expressa como se fosse I de CC sobre 4 vezes raiz de 3 vezes F vezes C. Quando é 60 Hz, para 60 Hz utilizar aqui, eu posso então simplificar e retirar a frequência, a variável da frequência, já fazer as contas e vai me dar 2,4 vezes I de CC dividido por C. E se eu utilizar o resistor de carga, eu vou ter aqui um valor de 2,4 vezes CC sobre RL vezes C. No entanto, esses valores aqui já estão preparados, eu fiz esses cálculos aqui usando esse valor de 2,4 aqui, ó, quando o I de CC está em mA, a resistência está em kΩ e a capacitância está em microfarad. Além de que a frequência tem que estar em kHz, para uma frequência de 60 Hz. Então, eu consigo expressar meu valor de tensão de Ripple RMS dessa forma, e quanto maior o capacitor, menor a ondulação de tensão que eu tenho. Então dá para ver isso aqui, que essa tensão de Ripple é inversamente proporcional ao valor do capacitor. Ou seja, quanto maior o capacitor, menor a ondulação da tensão de saída. O fator de Ripple, então, que era aquele lá onde eu tenho a tensão de Ripple RMS dividido por VCC, pode ser expressa como se fosse 2,4 vezes ICC dividido por C vezes VCC, vezes 100, vai fornecer o meu fator de Ripple. Isso aí em função da corrente, em função da resistência, eu posso simplesmente aproximar por 2,4 dividido por RL vezes C, multiplicado por 100, sempre pensando que o valor de RL está em kΩ, o valor de corrente em CC está em mA, a capacitância está em microfarad, para que eu possa encontrar os valores corretos aqui do meu fator de Ripple com o filtro de capacitor. Posso estabelecer então a relação de VM e VCC com a ondulação R, sem pensar na porcentagem. Então eu tenho o R aqui que vai ser igual a tensão de Ripple de RMS dividido por VCC, não tem aqui, eu não estou multiplicando por 100 para ter o valor de porcentagem, que é igual a V de Ripple de pico a pico, dividido por 2 raiz de 3, que é a relação com a transformada de V de RMS para V de pico a pico, para uma onda triangular, multiplicado por VCC. Então, essa relação aqui pode ser estabelecida, manipulando esses valores aqui, de forma que eu consiga isolar VCC. Posso estabelecer, então, uma relação entre VM e VCC, através desses valores que foram encontrados aqui anteriormente, e meu VM pode ser estabelecido como se fosse igual a 1 mais raiz de 3 vezes o fator R, multiplicado por VCC, ou seja, minha relação VM por VCC, está aqui a relação VM por VCC, vai ser igual a 1 mais raiz de 3 vezes o fator R. Substituindo então o fator R, que é tensão de Ripple RMS dividido por VCC, nessa relação, eu consigo estabelecer então que VM é igual a VCC mais raiz de 3 vezes VRMS, que é a tensão de Ripple de RMS. Daí, se eu tenho então aqui meus valores de VRMS para o filtro capacitor, então somente com o filtro capacitor, que eram aquelas relações que a gente estabeleceu nos slides anteriores, aí de
I de CC dividido por 4 raiz de 3 vezes a frequência vezes a capacitância, ou um daqueles outros valores onde a gente substitui os valores de 60 Hz para a frequência, eu consigo então estabelecer que o meu VM pode ser expresso como se fosse VCC mais I de CC dividido por 4 FC, porque o meu raiz de 3 aqui vai cortar nessa substituição. E o meu VCC, então, pode ser expresso como se fosse o VM menos I de C dividido por 4FC. Daí, ele pode ser simplificado, se eu for trocar aqui os valores de 60 Hz, como se fosse igual a VM menos 4,17 vezes I de C dividido por C. Dessa forma, tem que lembrar sempre quando eu faço essa substituição aqui, eu tenho que meu VM é a tensão de pico, é a tensão de pico retificada, I de CC é a corrente na carga dada em miliamperes, a frequência é 60 Hz, quando eu faço essa substituição, e a capacitância dada em microfarad. Daí eu consigo então estabelecer uma relação onde eu tenho VCC e VM para o meu circuito com filtro capacitor, ou minha fonte de tensão com filtro de capacitor. Exercício. Um retificador de onda completa operando na rede de 60 Hz produz uma tensão retificada de 20 volts de pico. Se um capacitor de 200 microfarad for utilizado, calcule a ondulação para uma corrente de carga de 120 mA. Simples, né? Meu VR, então que é a minha tensão de Ripple RMS aqui, vai ser igual a 2,4 vezes a corrente DC, que é dada, tensão corrente na carga, dividido pela capacitância, já que eu sei que isso aqui vale 60 Hz. Daí o meu V de Ripple, para essa tensão retificada de 20 volts de pico aí, vai ser igual a 1,44 volts. Outro exercício. Determine o valor do capacitor necessário para se obter uma tensão filtrada, então vou ter aqui um filtro capacitor, com ondulação de 15%. Quando a corrente de carga é 150 mA, ondulação de 15% significa que é o meu fator de Ripple. A tensão retificada de onda completa é de 24 volts de corrente contínua, então aqui está o meu 24 VCC. E a fonte é de 60 Hz, então basta substituir naquelas equações de acordo com as quantidades já estipuladas de valores para a corrente, que é em miliamperes, e a minha tensão VDC, e consigo estabelecer aqui a minha capacitância no final, que vai ser igual a 100, e sabendo que é em microfarads. Basta manipular aquela fórmula que a gente tinha lá do fator de ondulação R. Outro tipo de circuito de filtro, então, que a gente vai ver é o filtro RC. Nesse caso, a minha fonte tem aquele filtro capacitor, então eu tenho o filtro capacitor, e em seguida eu coloco um filtro RC. Então, o C1 aqui se refere ao filtro capacitor, e eu tenho um filtro adicional RC, onde o capacitor é colocado em paralelo com a carga RL. Então esse vai ser um filtro adicional RC colocado, e a gente vai ver que vai melhorar bastante o nosso circuito. Ou seja, dá para ter uma ideia aqui, ó, que quando eu coloco esse filtro aqui a mais no circuito, a minha tensão de ondulação diminui em relação à tensão de ondulação anterior. Ou seja, ele vai melhorar, então, o nível DC que eu vou fornecer para essa carga RL que está aqui. Na análise, então, DC, basta eu fazer aquele princípio da divisão de tensão para encontrar o valor que agora vai estar sendo, a partir da tensão DC que eu estou
colocando somente com o filtro C1, que é o filtro capacitor, qual que vai ser a minha tensão DC sobre a carga RL. Essa tensão DC, então, que eu vou chamar de V'(CC) ou V'(DC), que está aqui, que é um Czinho também. V'(CC) vai ser igual, então, pelo princípio da divisão de tensão, a RL, que é a tensão que eu quero nesse terminal, multiplicado por VCC, que era a tensão anterior, que é a VDC, no caso aqui, dividido por RL mais R. A soma desses dois resistores aqui. Então, esse aqui é o princípio da divisão de tensão. Eu consigo estabelecer, então, qual que é a minha nova tensão VCC, ou minha nova tensão VDC, que é a tensão fornecida para a carga. Na análise AC, eu tenho, então, um circuito aqui onde eu tenho o meu valor de tensão VR, né, que é o valor de Ripple RMS, fornecido para o meu circuito RC. Então está aqui meu circuito RC e está aqui a minha carga RL. Daí, se eu estabelecer então a minha tensão VR' como sendo, pelo princípio da divisão da tensão, a reatância capacitiva que eu tenho em relação a esse elemento aqui, que está em paralelo com a carga, que é a própria tensão da carga, multiplicado pela tensão V de RMS, que é a tensão alternada que eu tenho, só vai funcionar isso aí na parte alternada, ou seja, o único componente alternado que eu tenho é o valor de Ripple de RMS, dividido pelo valor R. Então, da mesma forma que eu fiz o princípio da divisão de tensão para encontrar o valor VCC, o valor VDC, eu faço aqui para encontrar o meu valor V'(RMS) de Ripple, né, que vai estar sobre a carga, que é o meu elemento de tensão alternada que vai estar sobre a carga. Então, o meu V'(RMS é a minha tensão de Ripple após o filtro RC, o VR, ou seja, a tensão de Ripple RMS é a tensão antes do filtro RC, só tem componente alternada. O meu resistor R é o resistor do filtro adicionado. A minha reatância capacitiva, então ela pode ser estabelecida como se fosse 1/2 πfc, onde, para 60 Hz, eu vou ter agora, pensando no Ripple, que minha frequência dobrou. Então, não é mais a 60 Hz que a gente tinha feito as relações anteriores. Porque agora eu estou analisando simplesmente a tensão de Ripple. E a tensão de Ripple aqui, então ela é o dobro da frequência da minha rede. Nesse caso, ela passa a ser 120 Hz. Daí, a minha reatância capacitiva, então, pode ser expressa como se fosse igual a 1,3 dividido pela capacitância C. Nesse caso aqui, C2. Para esse caso aqui. E nessa expressão, quando eu tenho estabeleço essa expressão usando essa frequência 120 Hz para minha reatância capacitiva, então meu fator de Ripple R em porcentagem vai ser o meu valor de Ripple RMS dividido pelo VCC que eu estabeleci através daquela equação baseada no princípio da divisão da tensão, que é essa daqui, multiplicado por 100. Daí eu consigo, então, estabelecer esses novos valores para esse arranjo da fonte agora com um filtro RC. Então, com um filtro adicional RC. Um exemplo. Calcule as componentes DC e AC do sinal de saída através da carga RL do circuito da figura e calcule o Ripple da saída. Então, eu tenho aqui o meu filtro capacitor, coloco um filtro adicional RC, onde eu tenho um R igual a 500 e um C igual a 10 microfarads. Então, onde eu tinha aqui antes um VDC igual a 150 e um V de Ripple de RMS igual a 15, passa a ter um V'(DC) e um V' de Ripple no valor de RMS. Para essa carga
de 5 kΩ. Então, eu vou fazer o cálculo DC para estabelecer o meu VDC, ou meu VCC, linha. Nesse caso aí, pego então o valor de RL, multiplico pelo meu valor de VDC anterior e divido pela soma dos dois resistores, que é de 500 mais 5K. Então, eu vou ter um valor de 136,4 volts. No cálculo AC, para esse circuito RC que eu tenho aqui, eu vou ter minha impedância capacitiva XC igual a 1,3 vezes por C. Meu capacitor aqui é dado em microfarad, então a minha XC aqui, a minha reatância capacitiva, equivale a 130 ohms. Daí, meu VR, minha tensão de Ripple, RMS, é igual a XC sobre R multiplicado por VR, ou seja, minha tensão de Ripple RMS anterior, que agora eu estou fazendo o V' de R, que é igual a 130 dividido por 500 multiplicado por 15, vai me fornecer um valor então de 3,9 volts. Se eu for estabelecer então aqui o meu fator de Ripple, eu vou ter o meu V' RMS, porque é agora que está sobre a carga, dividido por VDC', que é também a tensão linha sobre a carga depois dessa resistência. Então, eu tenho uma queda de tensão aqui que tem que ser considerada. Multiplicado por 100, que vai me fornecer a porcentagem. Então, é o valor de 3,9 dividido por 136,4 vezes 100. Então, eu tenho aqui um fator de Ripple de 2,86. Calculado antes o fator de Ripple, para esse mesmo circuito sem esse filtro RC adicional, sem esse filtro aqui adicional, somente com esse filtro capacitor, que é o C1 que está aqui, eu vou ter aqui então um fator de Ripple de 10% para esse circuito. Um outro exemplo aqui, ó, um filtro RC de 33 ohms e capacitância de 120 microfarads é utilizado para filtrar um sinal de 24 VCC e com 2 volts de Ripple, operando a partir de um retificador de onda completa. Então tem um retificador de onda completa, minha frequência então vai ser de 120 Hz. Calcule a ondulação percentual da saída no estágio RC, então que era o meu valor de V' de Ripple em RMS para uma corrente de carga aqui de 100 mA. Calcule também a ondulação do sinal filtrado aplicado ao circuito RC. Também a ideia é encontrar essa ondulação aqui do sinal que foi filtrado só com esse filtro C que é aplicado a esse filtro RC. Então, se a gente verificar que eu tenho então um valor de Ripple de 2 volts para uma tensão de corrente contínua de 24 volts, eu já consigo estabelecer minha porcentagem de Ripple, o meu fator de Ripple de VR, que é o que eu tenho aqui só com o filtro capacitor. Então, essa porcentagem de filtro VR aqui, utilizando esse valor de 2, que é a tensão de Ripple RMS dividido por 24 volts, multiplicado por 100, vai dar um valor de 8,3%. Aplicando o filtro RC, com R igual a 33 ohms e C igual a 120 microfarad, XC eu encontro aqui, ele vai valer igual a 10,8 ohms. A minha tensão de Ripple VR linha vai ser igual a XC sobre R vezes VR, que é a tensão de Ripple antes do filtro capacitor, que vai valer igual a 0,65 volts. Então, de 2 volts passou para 0,65 volts. Melhorou bem. E o meu VDC linha, né, agora eu posso expressar ele como se fosse esse VDC que está aqui, menos essa queda de tensão, já que eu sei a corrente que passa aqui, essa corrente que passa aqui na carga, é igual a VDC menos IDC vezes R, que deu um valor de 20,7 volts. Então, embora eu tenha uma
uma caída no meu VCC de 24 volts para 20,7 volts, eu tenho um fator de ripple aqui, que antes era de 8,3, agora fazendo os cálculos para 0,65 volts e 20,7 volts, tem um fator de ripple menor, que é igual de 3,1%. Esse fator de ripple, então, favorece com que eu tenha uma saída DC para carga de melhor qualidade do que com o uso somente do filtro capacitor. Ok, pessoal? Por enquanto é só. Até a próxima.